E hoje o Supremo deve analisar 7 propostas de súmulas vinculantes sobre diversos assuntos. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente esse e outros processos que estão na pauta do plenário do Supremo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Dá para adiantar quais são os temas, os assuntos de algumas dessas súmulas, dessas propostas de súmulas vinculantes? Dá sim, inclusive essas propostas, como você mesmo mencionou, é o destaque da semana. Nós temos não só a previsão de hoje, como também nós temos súmulas vinculantes que estão na pauta do Supremo Tribunal Federal, na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, então, são 16, ou melhor, 15 propostas, sendo 7 que serão possivelmente analisadas hoje e 8 para amanhã. Dentre essas, eu poderia destacar 2. Uma é a proposta de súmula vinculante número 89, que trata exatamente sobre o entendimento, inclusive já pacificado no Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à competência para legislar sobre horário de funcionamento de comércio local. O Supremo Tribunal Federal entende que os municípios têm competência para regular esse horário de funcionamento dentro daqueles, no que diz respeito ao comércio local, no comércio que fica na área do território do município. Então, de acordo com a Suprema Corte, esse é o entendimento e a proposta, então, é de que esse entendimento fique agora sumulado e de acordo com uma súmula vinculante. Uma outra proposta que nós temos também na pauta é a de número 98. Essa proposta, ela estabelece que o serviço de iluminação pública, ele não pode ser remunerado mediante taxa. Também já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal neste sentido, no sentido de que esse serviço de iluminação, ele não poderia ser remunerado por taxa, porque a taxa, embora seja uma espécie de tributo, ela exige individualização do serviço e no caso da iluminação pública não seria possível dividir nem individualizar o serviço de iluminação. Então, o Supremo Tribunal Federal já existe uma súmula, inclusive, nesse sentido, que é a súmula 670, e a proposta é de que essa súmula, na sessão de hoje, então, seja transformada numa súmula vinculante. E quais são as vantagens, de súmulas vinculantes dessas, por exemplo? Bom, a súmula vinculante, na verdade, ela foi inserida no nosso ordenamento jurídico a partir da emenda constitucional 45 de 2004. Quando se tem a ideia de uma súmula vinculante, além de desafogar o judiciário, ela serve também para tratar com igualdade pessoas que têm situações jurídicas semelhantes. De tal forma que, uma vez aprovada uma súmula vinculante, aquele entendimento que vier a ser simulado com efeito vinculante, ele deve ser seguido obrigatoriamente por juízes, desembargadores e por toda a administração pública, seja ela direta ou indireta. O único poder que não estaria vinculado em relação à súmula vinculante é o poder legislativo. No entanto, no âmbito do judiciário, os tribunais de justiça seriam obrigados a aplicar aquele entendimento da Suprema Corte. E é nesse sentido que ela é importante dentro do nosso ordenamento jurídico. Como ela surge? Bom, a súmula ela pode surgir, de acordo com a Constituição Federal, a partir de ofício, por uma iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal, mas existe ainda a possibilidade dessa provocação vir de fora e não se iniciar aqui na Suprema Corte. Então, os legitimados a proporem essa proposta de súmula vinculante, eles são os mesmos que têm legitimidade para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Poderia citar como exemplo o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, também o próprio Procurador-Geral da República. Então, são exemplos de pessoas que poderiam provocar a análise no âmbito do Supremo Tribunal Federal de propostas de súmulas vinculantes. Rapidamente, Gisele, o que acontece se alguém descumprir a súmula vinculante? Bom, um outro detalhe que a gente precisa mencionar é que para a aprovação dessas súmulas é preciso que, no mínimo, 8 ministros votem a favor da aprovação, então há uma exigência de 2/3 dos ministros. E se houver descumprimento, existe uma medida aqui no Supremo Tribunal Federal, que é uma ação chamada reclamação. Então, toda vez que houver o descumprimento de uma decisão da Suprema Corte, houver descumprimento da autoridade de uma decisão da Suprema Corte, é possível, então, por meio da reclamação, se anular, se desconstituir aquele ato administrativo ou anular a sentença que foi proferida em desrespeito ao que o Supremo Tribunal Federal já